Quero convidar você a acompanhar pelo telão ou abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas esse é o primeiro que eu quero começar por ele. Lucas, no capítulo 1, versículo de número 13, que fala o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Amém? Então, aqui fala sobre João Batista. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo nascer. Ele era parente de Jesus, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, que era o sacerdote. Zacarias estava lá um belo dia no templo. Zacarias, um homem de idade, e estava lá cumprindo a sua escala, porque os sacerdotes eram escalados em determinado tempo, porque tinha vários sacerdotes, então tinha que cumprir uma escala. E ele, exatamente na escala dele, estava lá no templo para oferecer sacrifício a Deus, sacrifício em favor do povo. E ele entrou no lugar de sacrifício e o anjo do Senhor apareceu para ele. Está aqui no contexto. Eu só estou falando para a gente entrar no texto aqui. E o que aconteceu? O anjo apareceu para ele e ele levou um susto na hora. Então isso já quer dizer alguma coisa para nós, né? Zacarias era um sacerdote, estava dentro do templo, e quando o anjo apareceu, deu um susto nele. Porque, irmãos, a gente sempre está fazendo alguma coisa na casa de Deus, e a gente acha que Deus está tão distante, né? E você pode se surpreender, porque Deus está junto de você, Ele vai se manifestar na tua vida. Só que no tempo de Zacarias, a Bíblia diz que naquele tempo era muito difícil o Senhor se manifestar. Demorava tempo, não era frequente. Mas naquele dia, por isso que ele se assustou. Por isso que eu vou explicar para vocês por que o sacerdote se assustou. Porque Deus não se manifestava em todas as vezes que o sacerdote ia entregar o sacrifício, mas ele se manifestou naquele dia. Então, isso nós aprendemos uma coisa aqui já de começo, né? Que nós devemos estar atentos, porque Deus pode se manifestar a qualquer momento. Ele está se manifestando agora na tua vida aí. Quem sabe está falando no teu ouvido, está falando no teu coração. Pode usar você para falar com a pessoa que está do teu lado, porque agora a forma que o Espírito Santo age é assim. Naquele tempo ele escolhia os homens, né? Como nós sabemos, Samuel, ele foi profeta, ele foi juiz, né? E foi sacerdote. Mas sempre Deus levantou alguém para falar em nome dele. Porque é o jeito de Deus fazer, irmãos, é usar pessoas. Por isso nós temos que ficar atentos. Não é nós ficarmos orgulhosos, mas nós temos essa convicção de que Deus usa homens para abençoar homens. Usa nós para abençoar uns aos outros. E tem casos especiais que Ele mesmo aparece, Ele mesmo faz, mas geralmente Deus quer usar homens, principalmente nessa geração. Deus quer usar homens. E eu estou dizendo isso porque o texto disse algo muito importante aqui para nós, que João Batista foi uma promessa de Deus. Por que foi algo sobrenatural? Porque era um casal idoso. Casal idoso não gera filhos. Mas o anjo apareceu e falou assim: ó, tua mulher vai ficar grávida. E tanto é que Zacarias não acreditou e ficou mudo. Você sabe, né? Vocês são estudiosos da Bíblia. Por causa de duvidar, ele ficou mudo. Ele não saiu lá do lugar de sacrifício, do lugar santo. Ele saiu e não conseguia falar. Por quê? Deus deixou ele mudo. Porque ele duvidou que pela idade dele,
ele não poderia ter filhos. Eu digo para você, se Deus está usando alguém, o Deus está falando no teu coração, algo que talvez para você é impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Pode ser um absurdo para os homens, mas para você, quando Deus está falando, creia. As pessoas falam assim, não podemos crer cegamente em homens, mas em Deus nós podemos, porque Deus é fiel no que fala. Se Ele falou, está falado. João, antes de nascer, já no ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. É o texto aqui que fala. Ele será diferente, ele não vai tomar vinho, nem bebida fermentada. Olha, veja bem, os escolhidos de Deus, irmãos, têm exigências diferentes daqueles que não são escolhidos. João Batista, ele tinha uma missão específica. Sansão não podia cortar o cabelo. Todos os homens que Deus usou, tinham algo em comum. E João Batista, ele não comia alimento comum como nós comemos. Ele comia gafanhotos e mel silvestre, porque ele vivia no deserto. Então aqui nós vemos, eu queria mostrar para vocês que todos nós nascemos com uma missão, irmãos. João Batista teve uma missão específica, foi preparar o caminho para o Salvador. Nasceu 6 meses antes para preparar o caminho. Vocês sabem que Lucas descreve que quando Isabel foi visitar Maria, quando estava grávida, o menino que estava no seu ventre deu um pulo, era João Batista, porque ele lá no ventre da mãe, ele percebeu que o filho de Maria, que estava no ventre de Maria, era o Salvador do mundo. Então é tudo cheio de sinais, irmãos, os evangelhos, né? Então, eu quero dizer para vocês quem é João Batista. Agora, eu não vou ler o versículo, mas Jesus disse assim: dos homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Dos homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Eu pergunto para você, você leu algum texto que João Batista curava os enfermos? Fazia sinais? As pessoas deixavam as cadeiras de roda, isso aí, quando João Batista... Vocês vieram falar sobre isso? Não. João Batista pregava no deserto onde não tem pessoas, e as pessoas que iam até ele. João Batista não foi um pregador, um profeta, que fez sinais físicos de curas, mas ele trouxe algo que tem muito mais profundidade do que, porque na verdade era a unção do profeta Elias que estava sobre João Batista. Só que ele teve uma diferença. O profeta Elias fez milagre, fez até multiplicação. João não. Mas João entregou a mensagem do arrependimento, que era uma mensagem para aqueles que se arrependiam de verdade. Eles eram curados, a sua alma, o seu estado de espírito mudava, porque se arrependiam, e já era a preparação para receber aquele que era maior do que João Batista. E é sobre esse assunto que eu quero falar com os irmãos. Apenas foi a introdução. Até agora, o que eu quero falar sobre o texto de Mateus capítulo 3, que continua falando de João Batista, mas na outra fase já de João Batista. Então, Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aqui descreve João: as roupas de João eram feitas
de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, a toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus, presta atenção, muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse texto, irmãos, sempre quando eu ouvi, eu entendia outra coisa. Inclusive é uma linha teológica que crê dessa maneira. Mas eu sondando, estudando profundamente, junto com outros estudiosos, logicamente, né, que eu aprendi com outros, que me chamam a atenção. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para nós relacionar o tempo ao texto, porque sempre que a gente for pregar, ou a gente está ouvindo a palavra, ou se examinar depois, você observe quem falou e para quem falou. Nós somos uma igreja de ensinamento, nós somos uma igreja bíblica. Eu não tenho só para mim a minha interpretação, e que vocês não tenham a oportunidade de conferir. Vocês confiram depois, leiam o texto e meditem no texto, certo? Então, nesse momento, João Batista estava lá no deserto, como eu já disse. O trabalho de João Batista, ele foi chamado para pregar no deserto. Qualquer um que for chamado para pregar no deserto hoje não vai querer ir. As pessoas querem ir para Massachusetts, querem ir para Los Angeles, na Califórnia, né? Ninguém quer ir lá na África, naqueles lugares lá, pobre, né? No deserto. E João Batista não era um pregador da cidade, João Batista era um pregador do deserto. Só que o trabalho que João Batista fez foi um trabalho diferenciado. Porque todos aqui que sabem, né, que Elias foi um grande homem de Deus, e a unção de Elias estava sobre ele. Só que tem um detalhe: Elias teve medo, teve um momento que Elias entrou em depressão, né? Teve momentos difíceis. Mas João Batista foi um homem firme, um homem valente. Por isso que eu digo, Deus pega os valentões, não é para que eles se tornem um banana depois. Se tornou um crente, um bananão. Não, Deus quer a tua valentia ser usada em favor da obra de Deus. João Batista era rude. João Batista falava a verdade, porque eu ia falar assim: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Porque João Batista conhecia que os fariseus e os saduceus, os fariseus, eles viviam de aparência. Eles queriam parecer ser religiosos, né, muito santos e tal. E os saduceus não acreditavam na vida após morte. Então ele sabia
esse tipo de público está vindo aqui? Por quê? E viu o que ele falou aqui, ó? Vocês afirmam que são filhos de Abraão, né? Porque eles afirmavam, eles queriam ser mais do que os outros, eles diziam que eram filhos de Abraão. Mas o ponto X aqui que eu quero trazer, irmãos, é que João Batista, ele trazia a mensagem de arrependimento, e quando ele disse aqui, quando ele falou, vai vir alguém que é maior que eu, se referindo a Jesus, né? Então ele diz aqui, o texto está falando aqui que ele fala, para vocês realmente dizerem que são filhos de Abraão, deem frutos que mostrem arrependimento. Está no versículo 8. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui, ó, versículo 10, presta atenção, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas que dizem que é crente, mas não dá fruto. E no último dia, porque o machado já foi posto na raiz. Quando fala isso, o machado foi posto na raiz, quer dizer que vai ser cortado alguma coisa. E depois fala que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. E aí ele diz, eu os batizo, no versículo 11, para você acompanhar, eu os batizo com água para arrependimento. Então há oportunidade ainda, você pode se arrepender. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Já pensou? Tanto que ele se prostrou diante do Senhor, dos senhores, o tanto que ele era inferior, como nós devemos nos colocar. Quem faz a obra é o Senhor, não é nós. E ele diz assim, ó, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por muito tempo, irmãos, foi pregado a mim, essa teologia, que eu aprendi desde que comecei a minha fé, que esse fogo aqui era um fogo bom, vamos dizer assim, da parte de Deus. Mas não é. Sabia que não? João Batista aqui dizia assim, olha, Jesus Cristo, eu batizo com água, mas Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. O que é batizar, irmãos? O que a palavra batizar quer dizer? É você mergulhar alguma coisa dentro de uma vasilha. O batismo não é feito nas águas? Mergulhar a pessoa? Você quer batizar uma carne para ficar bem temperado, você faz lá todo aquele molho, aquela coisa e quando você coloca, também é chamado de batizar, porque você afundou. Neste caso aqui, João estava pregando para o arrependimento, para as pessoas se arrepender, antes da vinda do Messias, que ele não tinha vindo ainda para cumprir o que foi dito, que ele seria batizado por João Batista. Mas a mensagem continua sendo a mesma. Logicamente que hoje nós temos uma revelação além da que João Batista tinha, que João Batista, lógico que a mensagem que João Batista pregava, o arrependimento, que é válido para hoje. Hoje, sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Então, mas hoje nós entendemos mais profundamente, nós conhecemos a mais. Só que uma coisa que nesse texto aqui, João Batista não estava falando do batismo com o Espírito Santo, ele fala a primeira parte, mas quando ele fala assim, e com fogo, já muda. Ele quer dizer assim, Jesus Cristo hoje é aquele que batiza com o Espírito Santo.
mas Ele também tem poder para batizar com fogo. E esse fogo aqui não é um fogo do Espírito Santo. Foi confundido. Foi uma doutrina, foi uma linha teológica que foi... Talvez já pregaram para você, com certeza já pregaram para você, e você nunca prestou atenção, você acha que não, ele batiza com fogo, e tem uns que falam assim, fogo, e começa a sapatear, porque cheio do fogo, o fogo, irmão, o fogo, mas nesse caso aqui, olha o contexto. Ele batiza. Nós poderíamos parafrasear, Jesus Cristo tem poder para perdoar os meus pecados e o teu, para te encher do Espírito Santo, para te dar dons, para fazer de você uma pessoa cheia da unção de Deus, como Ele quer fazer, e Ele faz. Que esse é o tempo presente que a pastora tocou nesse assunto. O que manda é hoje. Hoje, se eu perguntar, você está cheio do Espírito Santo? Se você partir hoje, você vai morar com Deus, você vai para o lugar de gozo. Se chegar alguém desesperado para você, sabendo que você é crente, você tem uma palavra de consolo, de conforto para a pessoa, você ora pela pessoa enferma, você tem confiança que Deus vai ouvir a tua oração, você tem convicção de que o Espírito Santo habita em você, você tem convicção que o Espírito Santo está aqui agora se movendo. E a pergunta-chave: há frutos na tua vida que mostram arrependimento e que o Espírito Santo habita em você? Há frutos que as pessoas possam olhar, frutos visíveis. E você mesmo pode detectar: puxa vida, eu fui usado pelo Espírito Santo agora. Porque é bom você analisar: puxa vida, foi Deus mesmo que me usou, porque de mim mesmo eu não tinha isso. Já aconteceu isso com você? Quando já aconteceu? Levanta a mão aí. Amém. Graças a Deus que uma boa parte, né? É Deus usando você, irmão. Viu? E eu vou dizer uma coisa para você: Deus usa vocês, irmãos, e nós. Eu me incluo junto, e graças a Deus por isso, que eu tenho esse privilégio. Mas Deus nos usa, irmãos, em qualquer área. Não vá pensar que só na área religiosa. Tem gente que... Sabe o que o religioso pensa? Que Deus só usa ele no dia dos cultos, só no domingo, só naquele dia que tem reunião de oração, naqueles dias. Não, Deus usa você, porque você, o Espírito Santo, Ele vive em você 24 horas por dia. Tem momento que Ele não se manifesta, que Ele está quietinho ali. Só nesse momento Ele está só encaminhando você, te aconselhando. Quando você dá lado para Ele, né? Você deixa Ele direcionar a tua vida. Mas quando é preciso de se manifestar na tua vida, Ele se manifesta. Mas Ele está com você. E quando o Espírito Santo habita em nós, e nós temos essa consciência, e nós deixamos Ele agir na nossa vida, nós começamos a dar frutos visíveis, que as pessoas veem, sem você falar uma palavra. Basta quando o Espírito Santo entra em você pela confissão, que você confessa Jesus como Salvador, naquele momento, o teu estado espiritual é mudado, e o Espírito Santo começa a habitar na tua vida, você já começa a dar bons frutos, você muda para os teus funcionários. Quem conheceu você anda a dizer: puxa, tem algo diferente na vida do meu patrão agora. Para aquele amigo, que talvez, como eu tinha um amigo de cachaça, para começar, eu avisei eles, falei: a partir de agora eu sou crente em Deus, não vou beber com vocês mais. Mas, irmãos, hoje está mesclado de gente que são frequentadores de igreja, mas não consegue ter a vida mudada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele obedece, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas se você falar assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E há uma oração, irmãos, que nós devemos fazer: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Usa-me, Senhor. Tem um hino que fala assim, né? Mas às vezes as pessoas só cantam, mas na hora do vamos ver mesmo, né? Usa-me, Senhor. Então, nós vamos ler um outro texto aqui que está em Atos.
Quero ver onde é que eu marquei aqui. Atos 2. Atos capítulo 2, vamos ler esse versículo e eu vou encerrar explicando para vocês, fechando o que eu comecei a falar no texto lá de João Batista. Que no capítulo 2 de Atos, na Bíblia NVI, está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu como um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Repita comigo: parecia línguas de fogo. E encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, e se separavam e pousaram sobre cada um deles. Separaram o que parecia ser línguas de fogo, não era fogo, parecia ser língua de fogo, e se dividia, né? Parecia, ali que diz, separavam-se e pousaram sobre cada um deles. E ali no versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito o capacitava. No primeiro texto que eu li, João Batista estava falando para quem? Para quem que ele estava falando? Fariseus e saduceus. Não eram crentes em Cristo Jesus, não eram a igreja. Ele estava falando para ímpios daquele tempo. E nesse texto que nós lemos aqui, ele estava falando para quem? Para a igreja que estava reunida, mais ou menos 120 pessoas aguardando o dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo. Quando se fala que desceu para eles como um vento, como é uma comparação, como fogo, uma comparação. É como eu olhar ali para Cleusa, olhar para o César e eu ver uma bolinha de fogo na cabeça dele, um exemplo. Porque já aparece isso. Às vezes a gente vê, olha para a pessoa, aparece a manifestação como fogo. Como fogo. Mas não é que seja fogo, senão ia queimar a pessoa. E aqui vocês viram que o que aconteceu com eles, depois que teve essa manifestação, todos eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Não é diferente da de João Batista? O fogo lá de João Batista é o fogo aonde serão lançados. Ele tem poder para lançar no fogo aqueles que rejeitam. São cortados e lançados. Porque ele separará o trigo. O trigo não é separado lá para ficar limpo? E aquilo que não presta é queimado. A palha do trigo é queimada. E como que nós não entendíamos antes, irmão, essa palavra? Agora esse texto aqui, que eu estou fechando, é que é a maravilha. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas não dizem com fogo. Porque se tivesse aqui, falando para a igreja, viu? Como João Batista falou, que aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui não diz que era com fogo. Os batizará com isso. Eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Então, irmãos, é isto que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer que você permaneça. Primeira coisa para encerrar, primeira coisa que o Espírito Santo está dizendo nessa noite:
permaneça. Assim como nós pregamos esses dias, que a nossa Jerusalém é aonde? Quem estava aqui ouviu a mensagem? A nossa Jerusalém é Ivaiporã. E a Judéia e Samaria são o Vale do Ivaí. Naquela mensagem nós pregamos. E aí também nós temos a responsabilidade de pregar para os confins da terra. Quem estava aqui ouviu a mensagem que eu preguei, a última, que falamos sobre isso. E nesse momento aqui, o Espírito Santo se manifestou de uma forma sobrenatural na vida desses estavam em 120 mais ou menos naquela ocasião. E o Espírito Santo se manifestou e encheu eles de poder e capacitou eles. E essa capacitação que Deus deu para eles aqui foi falar em outras línguas. Sabe que língua que era? Língua de outros povos que estavam ali. Eles começaram a se entender. Um falava lá na língua dele, o outro entendia o que ele estava falando. Foi uma manifestação sobrenatural, porque quem estava de fora olhando e olhar e falar, mas não são todos galileus, esse povo aí? É a mesma coisa que nós olharmos aqui, você fala inglês, César? Marquinho, desculpe, não sei porque eu enfiei isso na cabeça, está repreendido em nome de Jesus. Marquinho, você fala, domina bem o inglês? Então, mas imagina se o Espírito Santo capacitasse você começasse a falar com o Joey ali, ó, uma língua fluente com ele, o Espírito Santo, e vocês se entendessem. Foi isso que foi feito. Se o Espírito Santo vir sobre nós, porque naquele tempo ele fez, porque ele tinha um motivo para fazer, porque ele queria que o Evangelho fosse espalhado o mais rápido possível para todas as línguas, porque a Bíblia diz que todas as línguas confessarão Jesus como Salvador. E naquele tempo não dava tempo de ir numa escola de inglês, uma escola tinha vários lá, várias nações lá representadas. Então Deus, ele derramou o poder sobrenatural para que ele se entendesse como uma forma de socorro. Como muitas vezes eu creio que o Espírito Santo age falando uma profecia direta. Ei, Marquinho, que eu estou falando com você. Ô meu filho, estou falando com você, com a tua família. É Deus usando um socorro, porque é algo rápido para a tua vida. Porque até você ler na Bíblia e descobrir onde que está, o Espírito Santo vai e fala com você, fala com o Alex, né? Fala com qualquer um de nós aqui. É isso que o Espírito Santo faz hoje também. E nesse momento ali, irmãos, o que foi derramado sobre a igreja de Jerusalém no dia de Pentecoste, permanece até hoje, não foi recolhido. Deus não tomou esse enchimento do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ele te enche hoje. Mas, portanto, permaneça no mesmo lugar. Esse é o segredo. Jesus falou assim, ó, no texto que eu não vou ler agora, porque nós não temos tempo, mas Jesus falou assim, ó, não se afaste, não se ausente de Jerusalém. Porque do alto céu vocês serão revestidos pelo poder, que é o Espírito Santo. Então, irmãos, aquelas pessoas que se ausentam da igreja, fica um tempo, vai de cada 3 meses na igreja, vai só o dia da ceia. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não visita você, porque ele visita não, ele mora, ele habita em você, mas ele, para se manifestar, tem um motivo para que o Espírito Santo quer se manifestar. Se tratando na igreja, ele quer se manifestar para nós abençoarmos uns aos outros. Por que eles foram cheios do Espírito Santo aqui, onde estavam reunidos? Porque Deus queria lhe curar, Deus queria comunicar, que Deus queria fazer com que eles tivessem comunhão, se conhecendo uns aos outros. Tem gente que fala assim, eu não me dou muito com aquele irmão, porque aquele irmão não fala a minha língua. Peço para o Espírito Santo, para preparar, para você conversar com ele. Deus quer comunhão. O Espírito Santo, ele nos encheu do seu Espírito e habita em nós para que haja comunhão, para que haja interatividade entre irmãos. Olha como foi gostoso trabalhar com os homens ali, ó, todos uns rindo, conversando e tal, trabalhando, um ajudando o outro. Olha que coisa maravilhosa. É igual acontece com as mulheres aqui, com os irmãos. Depois termina o culto, irmãos, você não tem pressa de ir embora, você quer também conversar.
Estou encerrando, irmãos, dizendo para você e para mim, é um privilégio de você pertencer à igreja, de eu pertencer à igreja, de nós pertencermos à igreja, porque o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele é um Deus amoroso, é um Deus fiel, mas Jesus é Deus, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, mas Ele não perdeu a divindade, Ele é divino. Antes dele nascer, Ele já existia. Portanto, Ele tem poder, irmãos, para pôr nós, mediante aquilo que nós, da forma que nós caminhamos, resumindo a mensagem de João, Ele tem poder de nos dar o lugar de gozo ou nos colocar no lugar de tristeza. É isso que João Batista quis dizer. Se não haver mudança verdadeira, que haja fruto de arrependimento na vida de vocês, Ele tem poder para encher do Espírito Santo, e Ele tem poder também para batizar com fogo.